Por que insistimos em repetir os erros do passado? Por que sentimos tanta vontade de fazer algo que admitimos ser ruim, que sabemos nos fazer mal? Por que sentimos vontade justamente pelo que nos destrói? Por que a solidão e o silêncio incomodam tanto, como se quisesse dizer algo que nos recusamos a escutar? Nietzsche dizia que o ser humano é como uma corda esticada entre o animal e o super-homem. E talvez o vício seja algo como isso, a gente ali em cima da corda bamba, tentando se equilibrar em cima da corda do impulso e do propósito. Carl Jung enxergava o vício não como fraqueza, mas como um recado do inconsciente, um pedido de socorro da parte da nossa alma que ficou sufocada. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras no fone de ouvido, remoendo seu passado apenas com o som dos pensamentos. O vício parece inevitável, com um prazer quase inigualável ele toma conta de você sem que você se dê conta, com um desejo rápido e insaciável, fora de controle ele aparece no cigarro que você acende sem nem mesmo perceber. Ele aparece na tela do celular com vídeos incessantes que você na maioria das vezes nem se lembra que viu. Mas o que quase ninguém sabe ou finge não saber é que por trás do desejo e do impulso automático existe uma dor que você tenta ignorar. Uma dor imutável, que deseja a todo momento ser ouvida. E é isso que esse vídeo é. Não um espelho que reflete seu rosto, mas que reflete-o atrás de seus olhos. Não tenha medo, fique até o final e irá entender por que você nunca conseguiu parar. E porque talvez depois de hoje você mude a maneira de lutar contra isso. Aqui não é sobre força de vontade ou controlar, é sobre ouvir, é sobre autoconhecimento, é sobre parar de fugir aquilo que Jung chamava de sombra. E se você já chegou até aqui, é sinal de que já deu o primeiro passo, porque só quem escuta de verdade descobre o que o vício está tentando dizer. O vício não vem com correntes ou ameaças, ele é suave, amigável. Você já sofreu demais por hoje, uma pausa não vai fazer mal, e como quem pega um cobertor em uma noite fria, você cede, acende o cigarro, rola a tela, aposta sem nem mesmo ver, afinal isso te faz esquecer os problemas. Mas por trás desta cortina de fumaça, há milhões de coisas acontecendo. Para Jung, o vício era um símbolo, um código, uma forma que o inconsciente encontrado para gritar por você o que você mesmo não consegue dizer. Pense comigo, se você estivesse em paz por completo, sem lacunas, o que haveria para anestesiar? O vício não é o verdadeiro problema, ele é apenas um sintoma de um problema maior, ele é apenas um reflexo do vazio que você não conseguiu dar um nome. E o mais assustador não é o desejo, é o silêncio que vem antes dele. Epicteto disse uma vez, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas Jung foi além. Ele disse que não basta controlar a si mesmo, é preciso entender o que controla você internamente. O problema é que a cultura de nosso país trata o vício como preguiça ou falta de disciplina, o que pode em partes estar correto, mas como controlar algo que você nem entende? Como vencer um inimigo que se disfarça com o seu rosto e te conhece mais do que você mesmo? Por fora parece que você apenas consome cigarros, bebidas, jogos e comidas, mas por dentro é o que te consome. Carências não resolvidas, marcas de um trauma, esforço desesperado de si mesmo. Quanto mais você tenta fugir, mais ele cresce, e quanto mais você luta e força, mais ele se alimenta da resistência. Jung dizia, aquilo a que você resiste persiste. Muitas vezes achamos que estamos lutando contra o vício, mas na verdade só estamos apertando ainda mais a venda nos olhos. Você já percebeu que o vício parece ter um ritual próprio? Ele tem hora, lugar, cheiro, temperatura, quase um script que se repete. É um teatro onde o papel principal não é o prazer, mas o esquecimento. Esquecer-se de si mesmo por alguns minutos pode até trazer alívio, mas com o tempo se transforma em uma prisão. Por isso, tanta gente se sente fracassada, derrotada e até envergonhada. Mas a verdade é que o inimigo não é a sua força, é a sua dor. E não se vence na base da força bruta. Ela se atravessa com presença. Antes de resistir, é preciso entender. Antes de resistir, é preciso ouvir.
Quando olhamos de perto, o vício deixa de ser um inimigo e vira apenas um mensageiro. Existe algo sagrado nesta dor sem nome, algo primitivo, ancestral, quase mítico. O vício, nesse sentido, é o eco de um chamado que você esqueceu de atender. Não importa se estamos falando de cigarro, bebida, celular ou açúcar, nada disso é o verdadeiro problema. O importante é o que você está tentando silenciar quando fuma, bebe, rola a tela ou abre uma geladeira. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você esconde de si mesmo, tudo o que já foi julgado, rejeitado, suprimido. É essa sombra que grita nas madrugadas silenciosas, quando o brilho da tela denuncia a sua solidão, ou quando um gole de bebida esquenta a ausência de um abraço. Não é só o corpo amigável, é a alma pedindo para ser ouvida. O vício não é irracional, ele é consistente com a sua dor. Ele é um jeito distorcido de buscar equilíbrio. Pode ser uma criança que cresceu sem abraços, um adulto exausto que nunca sente que é o bastante, um trauma engasgado, uma perda nunca chorada, ou uma solidão tão antiga que já virou parte do cenário. Quando a vontade vier, tente se perguntar: de onde vem essa fome? Que vazio estou tentando preencher agora? Que parte de mim está querendo atenção? Talvez, ao responder, você perceba que o vício nunca foi só sobre o prazer, mas sim sobre uma tentativa de sobreviver. Existe uma beleza estranha e profunda naquilo que Jung chamava de sombra. Ela não está aqui para destruir você, mas para ser integrado. Jung disse: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E o vício é justamente isso, uma tentativa urgente e nada delicada de te obrigar a olhar para essa escuridão. Cada vez que você tenta fugir, a sombra parece sorrir, porque sabe que enquanto você resistir, ela vai continuar mandando sinais cada vez mais fortes, cada vez mais desesperados. A parte mais desconfortável de tudo isso é entender que sua compulsão não é contra você, ela é por você. É a sua alma gritando: olhe para mim, eu existo, preciso ser ouvida. Talvez seja por isso que tantas tentativas de parar falharam, porque você tratou o vício como um inimigo a ser exterminado, quando na verdade ele é uma parte ferida de você que só queria um abraço. Se formos honestos, toda violência é um grito distorcido de amor. Sim, amor, por mais estranho que pareça, é a necessidade de sentir algo, de ser notado, de ser acalmado, nem que seja por alguns segundos. E quando você começa a ouvir isso com compaixão, algo muda. Você cria um espaço dentro de si, uma pequena pausa, e nesse espaço, algo novo pode nascer. A partir desse momento, não é mais sobre se livrar do vício, mas sobre descobrir o que ele está tentando te devolver. E na maioria das vezes, o que ele quer devolver é algo que você perdeu pelo caminho. A sua conexão mais pura e verdadeira com quem você realmente é. Ele nunca chega trazendo barulho, chega devagar, com passos familiares, como um velho conhecido que você gostaria de esquecer, mas que sabe entrar sem bater. Ele espera, observa, e no momento em que você está mais cansado, mais vulnerável, sussurra: tá tudo bem, só mais uma vez. E você cede, não por fraqueza, mas por exaustão. Jung via o vício como um ato simbólico. Repetir um comportamento compulsivo não é apenas hábito, é uma intenção inconsciente de restaurar uma ordem emocional que se perdeu. É como um ritual antigo de sobrevivência, só que no lugar de oferecer conexão com o sagrado, entrega um rompimento rápido, seguido de um vazio inexplicável. Pensa em quantas vezes você repete o mesmo roteiro. O estresse aumenta, a solidão apertada, o silêncio se aproxima e você busca o mesmo rompimento, o mesmo gesto, o mesmo caminho. É quase litúrgico, como acender velas em uma capela dedicada ao esquecimento. O que ninguém te diz é que esse ritual carrega uma sabedoria escondida. Por trás de cada comportamento compulsivo, existe um código emocional esperando para ser decifrado. O problema é que a maioria tenta matar o comportamento, mas nunca escute a mensagem que carrega. É como destruir o alarme porque o som incomodava, sem perceber que ele estava tentando avisar que há um incêndio na sua alma. O convite de Jung é radical. Observe o ritual.
Entre nele com consciência. Veja a reprodução como se fosse uma peça de teatro acontecendo dentro de você. E nesse espaço entre o impulso e a ação, descubra que a liberdade existe. Você não precisa desligar o ritual, precisa reinventá-lo. Se hoje à noite você busca algo para se anestesiar, talvez seja a hora de perguntar: o que está fazendo agora? Que parte de mim se sente tão sozinho que precisa disso? O que estou tentando não sentir? Afinal, ninguém se vicia em prazer. A gente se vicia em fugir da dor. E é aqui que começa o despertar. Quando você entende que a violência não é só fuga, mas também um mapa para partes suas que foram silenciadas, ignoradas ou esquecidas. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro. E esse caminho passa pela sombra, não como inimiga, mas como guia. Imagine transformar o impulso em um portal. Se a vontade de fumar aparecer, respire fundo e diga: eu vejo você. Eu ouço sua mensagem, mas hoje vou responder diferente. Se o celular te chamar antes de dormir, desligue e escreva uma frase: o que eu perdi hoje? Pequenos gestos assim, repetidos com presença, começam a desmontar o velho ritual e criam um novo. Um ritual que não te fragmenta, mas te integra. Não é fácil, mas é possível. E cada vez que você age diferente, mesmo que por poucos segundos, prova para si mesmo que não está mais preso. Não é sobre matar o desejo, mas sobre escolher consciente do que fazer com ele. O vício deixa de ser um problema e vira uma chave. E quando você encontrar essa chave, a porta começa a se abrir. Chega um momento em que o desejo deixa de ser um inimigo e vira espelho. Um instante de esclarecer em que você entende aquilo que antes te derrubava, agora te revela onde está sua força. Jung não acreditava em repressão como saída. Ele acreditou na transmutação, um conceito dos antigos alquimistas. Todo metal impuro pode ser transformado em ouro, desde que passe pelo fogo certo. Ele trouxe essa ideia para a alma. Toda dor pode mudar a sabedoria se você teve coragem e consciência para atravessá-la. É assim que nasce a verdadeira alquimia do desejo. Você já percebeu como o desejo chega carregado de energia? Ele vibra no peito, esquenta a garganta, acelera os pensamentos. E o que a maioria das pessoas faz? Ou foge, ou tenta lutar contra, ou se culpa. Mas o segredo não está em escapar. O segredo está em permanecer. O vício quer te fazer acreditar que só existem dois caminhos: ceder ou resistir. Mas existe um terceiro: transmutar. Quando o impulso aparece, ele traz consigo uma energia vital, brutal, poderosa e pura. E como qualquer energia, ela pode ser redirecionada. Jung dizia: você não pode se libertar de algo evitando-o, só pode se libertar atravessando-o. Então, quando o desejo vier, pare, respire, sinta. Pergunte a si mesmo: de onde vem isso? Que parte de mim está tentando falar agora? O que está pedindo para ser ouvida? Nesse momento, o que antes era impulso começa a virar informação. O que antes era só desejo vira linguagem simbólica. Você não está mais no piloto automático, está criando consciência. E essa consciência vale ouro. Mas atenção, não é sobre trocar um vício por outra distração. Não é sobre substituir cigarro por chiclete ou álcool por horas de TV. É sobre trocar o ritual inconsciente por um ritual sagrado, um gesto de reconexão com você mesmo. Se o desejo surgir antes de dormir, pode ser a solidão tentando se mostrar. Em vez de se anestesiar, escreva uma carta para si mesmo. Se o impulso vier no meio do estresse, talvez seja seu corpo dizendo que está cansado de sempre a exigência de perfeição. Em vez de fugir, deite-se no chão, feche os olhos e respire por 2 minutos. Simples assim, profundo assim. A alquimia não é um show, é um processo. É intimidado com a sua própria dor. E pouco a pouco, você vai entender aquela parte de você que dizia: eu não aguento mais, começa a dizer: eu posso ficar aqui.
Você deixa de reagir automaticamente e começa a criar. Passa de prisioneiro a alquimista, de vítima a protagonista da sua própria cura. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, sentiu cada silêncio e atravessou sombras que muita gente passa a vida inteira evitando. Isso não é pouco, isso é tudo. Jung não acreditava em atalhos ou soluções rápidas. Ele acreditava no valor de mergulhar fundo. E foi isso que você fez. Mergulhou. Talvez pela primeira vez você tenha escutado seu desejo sem medo. Talvez agora você consiga enxergar o que a dependência nunca foi o verdadeiro inimigo. Ela era o eco de uma parte esquecida de você, escondida na escuridão. E agora você sabe, a força não está em reprimir, mas em integrar. Não em vencer algo, mas em escolher. A partir de hoje, cada impulso é um convite, cada desconforto é um guia. Cada pequena escolha consciente é um passo em direção à sua liberdade. A pergunta não é mais como eu paro de fazer isso, mas que parte de mim precisa ser ouvida agora? E essa pergunta feita com honestidade vale mais do que qualquer regra de abstinência. Se este vídeo mexeu com você, compartilhe nos comentários o que a sua dependência tem tentado te dizer. Quem sabe escrever sobre isso não seja o primeiro passo de algo novo? E se você ainda não está inscrito, pense bem. Você acabou de atravessar o inconsciente comigo e vai sair sem deixar um like? Até o YouTube ficaria surpreso. Então faça a sua parte. Curta, comente, se inscreva e ative o sininho.